Eu quero compartilhar, seguindo aqui nossa programação anual, que é também mensal, com o tema de hoje, que é pertencer. E o tema que eu preparei para hoje chama-se Os Desafios do Pertencer. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no capítulo 3 de Josué. Nós vamos ler alguns versos do capítulo 3 de Josué e alguns também do capítulo 4, para situar aqui a nossa meditação nessa manhã. Josué capítulo 3, primeiro de 1 a 5. No dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham o cuidado de ficar a cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais. Assim, vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Versículo 11 do capítulo 3. Vejam, a arca da aliança, que pertence ao soberano de toda a terra, os conduzirá para o outro lado do Jordão. Versículo 13. Os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Assim que seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida rio acima, e as águas se levantarão como um muro. Verso 17. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo passava. Esperaram ali até que todo Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Depois, no capítulo 4, de 4 a 7. Então Josué convocou os 12 homens que havia escolhido, um de cada tribo de Israel, e lhes disse: vão até o meio do Jordão, à frente da arca do Senhor seu Deus. Cada um de vocês pegue uma pedra e carregue-a sobre o ombro. Serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel. Elas serão um monumento entre vocês. No futuro, seus filhos perguntarão: o que significam estas pedras? E vocês dirão: elas servem para nos lembrar que o rio Jordão parou de correr quando a arca da aliança do Senhor passou por ele. Essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. Louvado seja o nome do Senhor pela sua santa palavra. Pai, em nome de Jesus, o teu Espírito foi nos dado para explicar todas as coisas conforme a promessa de Jesus. Com a tua palavra aberta nessa manhã, com nossa mente aberta, com o nosso coração aberto, nós te pedimos: venha nos ensinar de novo, para que nós possamos ter as nossas vidas edificadas na verdade da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Permanecer. Quem se lembra das aulas de língua portuguesa vai recordar que o verbo permanecer faz parte de um conjunto de outros verbos chamados de verbos de ligação. Qual é a característica principal de um verbo de ligação? Ele tem a função de ligar o sujeito e suas características. Então você sabe características do sujeito por causa do verbo de ligação. Para
a nossa conversa nessa manhã, permanecer aqui em nosso contexto significa ligar o sujeito eu e minhas características como servo de Deus e seguidor de Jesus. Porque essas coisas não podem andar descoladas. É preciso que as minhas características como servo de Deus e seguidor de Jesus estejam sempre atreladas, grudadas, coladas, verificadas no eu. Algumas pessoas elegem para si múltiplas personalidades ou múltiplos papéis. É como se em cada lugar que ele estivesse, ele desempenhasse um papel diferente, e como o papel é diferente, as características de interação também são diferentes. Mas isso não pode ser assim. Nós precisamos usar o verbo permanecer para ligar aquilo que nós somos, ou seja, o objeto eu, nas características que temos como filhos de Deus. Ou seja, onde quer que você vá, você é um representante do reino de Deus. Onde quer que você vá, você é um seguidor de Jesus. Onde quer que você vá, é necessário que as pessoas vejam em você as marcas características de alguém que tem a responsabilidade de carregar o bom nome de cristão. Então isso é permanecer, porque se você tem uma conduta aqui, outra diferente na tua casa, outra diferente com os seus amigos, você não está permanecendo, você está transitando, circulando, e em cada lugar sendo uma pessoa. Então permanecer traz também essa ideia de ligar o sujeito eu, no caso eu, você e cada um dos cristãos, a essas características que nos marcam como filhos da promessa. Permanecer é condição também para tomar posse daquilo que Deus tem para nós, para que possamos entrar na terra prometida, naquilo que Ele prometeu dar aos seus filhos. Para contextualizar essa passagem, Moisés, que foi o primeiro a liderar os judeus na saída do Egito, ele tinha morrido. E Josué foi o eleito para completar a tarefa de direcionar o povo a Canaã, que era a terra que Deus tinha prometido aos judeus. Terra boa, terra fértil, terra que mana leite e mel. Comparativamente, na revelação progressiva de Deus, nós sabemos que a terra prometida, Canaã, para nós que somos o povo de Deus hoje, é o céu, para onde nós estamos caminhando, para onde o Senhor está nos direcionando. Então, traçando esse paralelo entre a história dos judeus, que aqui nesse episódio atravessaram o Rio Jordão para entrarem em Canaã, nós também podemos nos posicionar como aqueles que estão caminhando e em vias de atravessar o rio e ocupar a terra que o Senhor conquistou para cada um de nós. Portanto, permanecer torna-se uma palavra-chave, uma palavra muito importante, porque pessoas que não permanecem desistem no meio da caminhada. Pessoas que não permanecem se esquecem das promessas que o Senhor falou um dia ao seu coração. E eu separei então 4 coisas que nós precisamos observar para que possamos permanecer. 4 coisas importantes que vão dizer para mim e para você se nós realmente estamos permanecendo naquilo que o Senhor deseja nos entregar. E a primeira delas é: para permanecer é preciso se mover. Embora isso pareça um paradoxo, como que eu vou permanecer e ao mesmo tempo me mover?
Mas é isso exatamente que o texto está dizendo. Quando a gente volta de novo lá nos versos 3 e 4, diz assim: e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham o cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais. Por quê? Assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Permanecer é, antes de tudo, saber se mover. Porque às vezes nós ficamos no lugar onde nós estamos, e este lugar pode ser um lugar físico, mas pode ser também um lugar mental. Às vezes nós permanecemos numa ideia, numa convicção, numa ideologia, e essa ideia, convicção e ideologia não estão em acordo, não estão em linha com aquilo que Deus deseja para cada um de nós. E se nós então ficarmos neste lugar, pode acontecer de a arca do Senhor passar e a gente ficar para trás. Nós nos lembramos do episódio quando, sob liderança de Moisés ainda, Israel estava no deserto e tinha de noite uma coluna de fogo para iluminar e aquecer, e de dia uma nuvem para trazer sombra e refresco para o acampamento. E como é que eles sabiam quando era hora de levantar acampamento e se mudar para outro lugar? Quando essa coluna ou esta nuvem se movimentava e começava a andar e começava a ir. Então esse era o sinal de que eles tinham que sair daquele lugar e continuar debaixo da bênção, para poderem permanecer na bênção. E eu fico imaginando que muitas igrejas, ou muitas denominações, ou algumas pessoas fizeram o contrário do que deveria ser feito. A nuvem do Senhor estava sobre eles, a coluna de fogo estava sobre eles, mas no momento em que a nuvem e a coluna sinalizaram que era hora de partir, de alçar novos voos, de ganhar outros lugares, a presença de Deus se foi, e eles continuaram no acampamento sem a presença de Deus. Então aqui era uma situação semelhante. Os líderes de Israel passaram sobre o acampamento e disseram assim: a arca do Senhor vai passar por aqui, e quando ela passar, vocês precisam sair das suas posições e seguir a arca. E aqui tem uma coisa muito importante, porque você só pode sair da sua posição se for para seguir a arca da aliança. Você só sai da sua posição se for para seguir aquilo que Deus está dizendo. A movimentação do Espírito, o direcionamento da palavra, a orientação dos profetas de Deus levantados nesses tempos para falar ao povo. Se isso não acontecer, permaneça na posição. Mas quando a arca passar, direcionando que é momento de você sair do lugar onde você está, então saia da sua posição e siga a arca. Não saia da sua posição para seguir o seu coração. Não saia da sua posição para seguir o conselho dos ímpios, como diz o Salmo capítulo 1. Não saia da sua posição para seguir o conselho de pessoas que não temem ao Senhor. Não saia da sua posição para seguir o movimento, a moda, a última moda da mídia. Não saia da sua posição. Que ninguém venha com uma ideia diferente para fazer com que você saia da presença de Deus. Mas quando a arca de Deus passar, quando a presença do Todo-Poderoso indicar que já não faz mais sentido permanecer naquela posição, siga aquilo que Deus está dizendo. Siga o movimento da arca do Senhor. Para permanecer é preciso se mover. Porque muitas vezes o permanecer não significa acampar num determinado lugar. Permanecer significa permanecer na bênção, permanecer na verdade,
permanecer na doutrina, permanecer na obediência à palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2, diz o seguinte: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Nós só vamos sair da nossa posição quando Deus mandar. Nós só vamos mudar aquilo que estamos fazendo quando vier uma ordem direta de Deus. Algumas pessoas recebem esta ordem de maneira muito clara e contundente. Algumas pessoas recebem esta ordem que é quando Deus chega e diz assim: olha, você vai sair do lugar onde você está e eu quero que você seja missionário em outro continente. Ou você vai sair do seu trabalho e você vai dedicar a sua vida para a pregação da palavra. Ou você vai mudar de cidade, porque existe um outro lugar em que você vai ser mais útil. Eu preciso de você neste lugar. Essas são mudanças drásticas e geográficas, mas pode ser que a mudança que Deus esteja esperando e demandando de cada um de nós é uma mudança de postura, uma mudança de pensamento, uma mudança de atividades cotidianas. Por isso é preciso estar bem atento, porque muitas vezes para permanecer é preciso se mover. O texto que nós lemos ainda diz que eles precisavam ter uma certa distância dessa arca aqui. E qual era o objetivo? Ele diz assim: não se aproximem demais, assim vocês saberão por onde ir, porque vocês nunca passaram por este caminho. O caminho de Deus é muitas vezes um mistério que nos é revelado a cada dia. O direcionamento que Deus nos dá muitas vezes é um caminho diferente, um caminho que nunca passou pela nossa mente. O texto diz: você nunca passou por este caminho. Aquilo que Deus vai nos revelando na nossa caminhada com Deus é sempre um caminho diferente, com descobertas novas, com novas revelações, com um novo entendimento acerca de mim mesmo, do outro e do próprio Deus, porque Ele vai revelando gradativamente a conta-gotas. Então esse caminho que Deus tem para a sua igreja, para cada um de nós, é um caminho pelo qual nós nunca passamos anteriormente. A experiência com Deus é inigualável. Você nunca vai dizer que você já sentiu algo igual quando você não caminhava nos caminhos de Deus. São experiências novas, são experiências transformadoras. Então Ele vai adiante de nós, como diz os Salmos, endireitando os caminhos tortuosos. E nós então vamos seguindo a presença de Deus, seguindo o direcionamento de Deus. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, para permanecer é preciso se mover quando a arca da aliança passar por você e sinalizar que é hora de tomar uma atitude, que é hora de fazer algo a mais, que é hora de se entregar ou entregar algo a mais, que é hora de você ter pensamentos mais profundos acerca das coisas de Deus, que é hora de pensar das coisas que são do alto, que é hora de ser menos terreno e mais espiritual, porque a nossa casa não é aqui, a nossa casa é Jerusalém que desce de cima.
A segunda coisa, para permanecer é preciso santificar-se. Nos versos 5 e 11 nós temos assim: então Josué disse ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. 11. Vejam, a arca da aliança, que pertence ao soberano de toda a terra, os conduzirá para o outro lado do Jordão. Permanecer está relacionado diretamente com o santificar-se, porque é isso que Deus demanda de cada um de nós. Quando eles estavam então com esta ordem, ao passar a arca da aliança, vocês saiam da posição e sigam a arca. Este seguir a presença de Deus não poderia ser feito de qualquer maneira. Não era um bando de pessoas que se levantavam e sem rumo, nem sentido, nem direção, começavam a seguir a arca da aliança. Não era o efeito manada, que é onde vai um grupo, todos os outros vão atrás, e ninguém sabe para onde vai, nem o que está fazendo. Não é isto a proposta da palavra de Deus. A palavra de Deus é que você precisa se santificar, se separar para a presença de Deus. Santificar-se também tem o sentido de separação. Você precisa se separar de algumas coisas e de algumas pessoas para seguir a Jesus. Você precisa muitas vezes cortar relações, você precisa determinar limites, você precisa mudar alguns pensamentos para poder se santificar e andar na presença do Senhor. Porque esta é a promessa de Deus: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes maravilhas no meio de vocês. Certamente o povo não tinha a menor noção do que ia acontecer. Eles não tinham ideia de que ia ser reproduzido no Rio Jordão quase que a mesma coisa que aconteceu no Mar Vermelho, com pequenas diferenças, mas na prática era Deus indo adiante, abrindo caminho onde não havia caminho, abrindo veredas onde antes não era possível passar. Por isso, para permanecer é preciso santificar-se. Quem não se santifica não compartilha das maravilhas de Deus. E o povo sabia o que isso significava, porque muitos ficaram para trás no deserto, porque não se santificaram. Muitos não chegaram até o ponto em que eles estavam, às vésperas de conquistar Canaã, a um rio de distância, uma distância geográfica muito pequena. Quantas pessoas caminharam até as portas da terra prometida, mas não permaneceram, não se santificaram, não seguiram a arca da aliança e se perderam pelo caminho. Deus deseja que nós nos santifiquemos, que tudo aquilo que temos e que somos seja dedicado a Ele e somente a Ele, para que Ele possa fazer na nossa vida as maravilhas que Ele promete realizar. É com santificação que seremos conduzidos até o outro lado do rio, aqui para nós, até a posse da terra prometida, até Canaã, até Jerusalém celestial, a vida eterna, aquilo que Jesus Cristo comprou com seu sangue para cada um de nós. É preciso santificar-se, e o desafio de se santificar está diante de nós todos os dias. É a nossa luta constante, o santificar-se, porque muitas pessoas, situações e ideias se apresentam para quererem macular as vestes brancas com as quais o Senhor nos vestiu. E isso, no decorrer dos dias, é uma luta constante. Isso vai durar enquanto nós estivermos nesse mundo. Romanos capítulo 6, 20 e 22 diz assim: porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça.
naquele tempo, quais os resultados que vocês escolheram? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. E por fim o cruzar o Jordão. E por fim tomar posse da terra que o Senhor reservou para o seu povo. Paulo está aqui comparando duas situações. E ele está dizendo à igreja de Roma que antes, quando eles ainda não eram de Jesus, quando eles eram escravos do pecado, eles estavam de alguma forma isentos em relação à justiça de Deus. Porém, naquele tempo, Paulo diz: quais os resultados que vocês colhiam dessa pseudo-liberdade? E ele mesmo responde: somente as coisas de que agora vos envergonhais, somente as coisas que traziam vergonha, e mais, porque o fim delas era a morte. Então, a nossa caminhada antes de nos encontrarmos com Cristo, era algo que trazia como resultado a morte espiritual. Eram coisas que traziam como colheitas situações envergonhadas, embaraçosas, coisas que faziam com que nós chegássemos a estágios de degradação humana, para as quais o Senhor não nos criou. Então Paulo chama a consciência dos romanos e nossa agora, para que a gente faça uma comparação, qual era o resultado que a gente tinha da nossa vida, quando a gente não obedecia à fé, quando a gente não era filho de Deus. E ele diz assim: só coisas vergonhosas e coisas que conduziam à morte. Mas, agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Percebam a diferença de trajetória, percebam que uma indicava para um caminho e o caminho de Deus indica para outra direção oposta. Percebam que o resultado do primeiro momento era vergonha e morte, e o resultado agora com Cristo é santificação para a vida eterna. Por isso, para permanecer na presença de Deus, em direção ao céu, é preciso santificar-se, é preciso separar-se para Deus, porque fazendo assim, o nosso fruto, aquilo que nós vamos colher como resultado, é a vida eterna. Não devemos desejar obter resultados deste final do versículo, fazendo as coisas ao contrário do que Deus manda. Então, para você permanecer no caminho de Deus, para você permanecer na fé, para você permanecer caminhando, seguindo a arca da aliança, para você permanecer sabendo que está na rota certa, e que um dia você vai atravessar o Jordão, e vai tomar posse da terra que o Senhor conquistou para você, você precisa ter como alvo, como estilo de vida, a santificação. Não existe outro meio. Algumas pessoas estão totalmente perdidas. Embora não pareça, são pessoas bem articuladas, são pessoas que se apresentam como superiores até a alguns, são pessoas que gostam de desfilar a sua formação, são pessoas que falam muito bem, mas essencialmente estão totalmente perdidas. Não sabem para que foram criadas, não sabem qual a sua missão aqui nessa terra, não sabem o destino eterno da sua alma. E quando as pessoas não têm essas respostas, na verdade essas pessoas não sabem nada.
Ora, se eu não sei de onde vim, se eu não sei para que eu fui criado, e se eu não sei o destino eterno da minha alma, na verdade eu não sei absolutamente nada. Mas o Filho de Deus sabe que foi criado para a glória de Deus, sabe que a sua missão aqui é ser uma testemunha viva da obra redentora de Jesus Cristo, primeiramente na sua vida e depois no das outras pessoas, e sabe que se permanecer na santificação, o destino eterno da sua alma é estar no céu eternamente com o Senhor Jesus Cristo, com Deus o Pai e com todos os santos que seguiram a verdade de Jesus em amor. Para permanecer é preciso santificar-se. Essa era a palavra que foi dita no arraial de Israel antes de atravessarem o Jordão. Vejam, a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra os conduzirá para o outro lado do Jordão. Mas para isso é preciso se santificar. Porque quando fazemos assim, Deus fará maravilhas no meio de nós. A terceira coisa, para permanecer, é preciso provar a fé. E o versículo 13 e 17 vão dizer assim: os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Assim que os seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida, rio acima, e as águas se levantarão como um muro. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo passava. Esperaram ali até que todo Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Por que para permanecer é preciso provar a fé? Qual era o direcionamento que Deus tinha dado? Ele disse assim: olha, os sacerdotes encarregados de levantar e conduzir a arca, que representava a presença de Deus no meio do povo, eles vão na frente. Naquela época, naqueles meses, eram os meses das chuvas, e o rio Jordão estava transbordando em suas correntezas. E o que é que Deus diz? A arca vai na frente, e assim que os pés dos sacerdotes pisarem na água, imediatamente a água vai parar de correr. Daqui para baixo a água vai embora, e aqui ela vai começar a se acumular num paredão. Imagina a cena. A água, a correnteza forte continuaria, mas chegando ali ia parar. Ia ter um caminho ali. Não bastasse isso, quando isso acontecesse, a arca iria avançar, e os sacerdotes iam parar no meio do leito do rio, esperando até que todo o povo passasse. E eles ficariam firmes ali. Agora, tem uma coisa muito importante aqui, por isso, para permanecer é preciso provar a fé. Se Deus tivesse feito esse fenômeno de parar a correnteza antes, seria um pouco mais fácil. Mas ele diz que primeiro era preciso molhar os pés nas águas do Jordão. Já tentou molhar o pé num rio, numa época de correnteza, em que parece que a água vem levando tudo, barranco, tronco de árvore, e você não sabe se ali pode pisar, se a correnteza pode te levar, se é fundo, se não é. Só de ver um rio caudaloso na sua torrente, com chuva, descendo para baixo com toda a sua força, já é uma visão preocupante. Imagina você estar carregando a arca da aliança e ter que molhar o pé nesse rio primeiro, para o milagre acontecer depois. Muitas vezes nós não vemos aquilo que o Senhor está para fazer, até que os nossos pés
pisem e molhem nas águas do Jordão. Muitas vezes Deus não avisa o que Ele vai fazer. Muitas vezes Deus não revela antes. Ele diz simplesmente: marche, vai adiante, siga a arca, molhe o pé no rio, para depois você ver o que eu vou fazer. Isso é um passo, literalmente, de fé. Se você não estiver disposto a molhar o pé, as águas não vão abrir, o milagre não vai acontecer. Por isso, para permanecer é preciso provar a fé. O Senhor vai colocar situações na minha e na tua vida em que a nossa fé será provada, em que o milagre só vai acontecer depois que nós provarmos que cremos no Senhor, em que as águas vão parar de correr somente depois que eu e você molharmos o pé no rio. Aí as coisas começam a acontecer. E os sacerdotes, depois que as águas pararam e começaram a se amontoar, eles pararam no meio do leito do rio, segurando o ar, até que todo o povo passasse. A Arca da Aliança é um dos símbolos mais bonitos da pessoa de Jesus. Ela era feita de madeira coberta de ouro, que fala das duas naturezas, humana e divina, de Jesus. A arca representava a presença de Deus, e a presença de Deus na minha vida e na vida da igreja é Jesus Cristo. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando nós seguimos a Jesus, às vezes a nossa fé vai ser provada, e nós precisaremos primeiro molhar o pé, para ver a água se abrir e um caminho ser aberto no lugar onde antes não havia. Hebreus capítulo 10, versos 36 a 39. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Quem aqui pode levantar a mão agora e dizer: eu sou da fé? Quem é da fé aqui? Levanta a mão. Quem é da fé? Eu sou da fé. Então a Bíblia está dizendo aqui que se você é da fé, você não retrocede para a perdição, você permanece para a conservação da sua alma. É isso que o texto está dizendo. Mas para permanecer é preciso que essa fé muitas vezes seja provada. Como diz o louvor que nós cantamos, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Quem não está disposto a provar a sua fé, não vai muito longe. Quem não está disposto a provar ou ter a sua fé provada, não vai conseguir atravessar o rio, não vai permanecer até o fim, não vai alcançar as promessas, não vai alcançar a conservação da alma. Quem não está disposto a molhar os pés, a arca vai passar e esse vai ficar para trás, olhando de longe a conquista dos outros, olhando de longe tudo aquilo que ele poderia ter tido e perdeu. Para permanecer é preciso provar a fé. E essa estratégia de Deus não é porque Ele seja um Deus mau, não é porque Ele deseja nos ver sofrer, mas é uma abordagem didática, porque a fé provada é uma fé que está pronta a se desenvolver. Uma fé provada é uma fé que vai alcançar
maturidade. Uma fé provada pode, num segundo momento, suportar uma situação que, sem ter sido provada, não conseguiria. O guerreiro é forjado no tumulto da batalha. Por isso, se nós queremos permanecer na presença de Deus, temos que estar dispostos, a vez por outra, ter a nossa fé provada. E se nós passarmos na prova, com certeza sairemos daquele episódio, daquela situação, mais fortalecidos, mais maduros, e permaneceremos na presença do Senhor. A quarta coisa, para permanecer, é preciso levantar memoriais. Verso 4 do capítulo 4, então Josué convocou os 12 homens que havia escolhido, um de cada tribo de Israel. 5, ele lhes disse, vão até o meio do Jordão, à frente da arca do Senhor, percebam que a arca ainda estava lá, segurando as ondas, e tudo isso acontecendo. Depois que todo mundo passou, os sacerdotes disseram, bom, acho que agora a gente já pode sair daqui, né? Josué falou, não, espera mais um pouquinho. Escolhe um homem de cada tribo e diz assim, vocês vão lá no meio do rio, e cada um de vocês pegue uma pedra, e carregue essa pedra sobre o ombro. Serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel. Elas serão um monumento entre vocês. Verso 6. No futuro, seus filhos perguntarão, o que significam estas pedras? E vocês dirão, elas servem para nos lembrar que o rio Jordão parou de correr quando a arca da aliança do Senhor passou por ele. Essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. Para permanecer, é preciso levantar memoriais. E aqui havia um objetivo. Já que o Senhor abriu as águas, já que o povo passou a pé enxuto, já que o Senhor deu o que era necessário para se chegar do outro lado, e porque algumas gerações se sucederiam ainda, Josué disse, peguem as pedras do leito do rio, façam um memorial, juntem essas pedras, porque no futuro, se essa história não for passada de pai para filho, se não houver quem dê testemunho, essas pedras vão falar. Jesus Cristo disse, se eles não falarem, as pedras clamarão. Toda vez que as pessoas deixam de falar, a própria natureza dá testemunho daquilo que Deus fez. E isso realmente aconteceu. Algumas gerações depois, não se falou de pai para filho, das grandezas de Deus, e as pessoas se esqueceram de todos os milagres que Deus realizou no meio de Israel. E aí as crianças olhavam aquele monte de pedras e perguntavam, o que significam essas pedras? E eles então diziam, elas servem para nos lembrar que o rio Jordão se abriu para que nós pudéssemos passar. Essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. Quantos altares em adoração a Deus, relembrando vitórias, você ergue na sua mente e no seu coração? Quantas vezes você conta essas coisas como memorial para a glória de Deus, para as pessoas? O que você transmite para os seus filhos daquilo que Deus fez na sua vida, para que eles também conheçam o Deus que você serve? Quantas vezes você testemunhou da bênção de Deus, que Ele abriu caminho onde não havia, que Ele trouxe solução onde não tinha, que Ele
construiu um caminho para que você chegasse do outro lado de uma situação. Você não pode deixar isso se perder na sua história. Você precisa levantar na sua mente, no seu coração, na sua casa, no seu linguajar, memoriais que declarem a glória de Deus, os milagres de Deus realizados na sua vida, na sua casa, na sua igreja, porque pessoas vão perguntar: o que significam essas pedras? Deus realizou sinais e maravilhas no meio de nós. Os memoriais de glória a Deus são diferentes dos monumentos que são erigidos pelo homem. Você vê nas praças monumentos erigidos a pessoas que muitas vezes nem mereciam homenagem nenhuma. E esses monumentos, eles contam uma história apenas do orgulho humano. Como foi o monumento chamado Torre de Babel, um monumento ao orgulho humano. Eles diziam assim: façamos célebre o nosso nome, quando foram construir a Torre de Babel. Então, é diferente de monumentos erigidos para a glória do homem. Aqui nós estamos falando de memoriais para a glória de Deus. O testemunho de uma vida que presencia o milagre precisa ser contado. Olha a diferença. Quando nós abrimos em 1 de Pedro, capítulo 2, 4 e 5. Chegando-vos a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus. Agora, na nova dispensação, na nova aliança, nós somos os sacerdotes que carregam a presença do Senhor, mas nós somos também cada uma daquelas pedras que foram tiradas do leito do rio e que se transformaram num memorial para as outras gerações, porque nós somos edificados como pedras que vivem, casa espiritual, para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Nós somos o memorial de Deus nessa terra. As pessoas hão de olhar para a nossa vida e perguntar: o que significa essas pedras? O que significa essa igreja? O que significa essa pedra viva, que é o nome da nossa igreja? E nós vamos nos levantar como sacerdotes de Deus e vamos contar às pessoas os milagres, os sinais, as maravilhas, a transformação, a salvação que o sangue de Jesus operou na nossa vida. Nós hoje somos os memoriais, porque permanecemos firme na presença do Todo-Poderoso. Nós somos aquelas pedras, nós somos os memoriais de Deus. É para nós que as pessoas vão olhar, e quando olharem deverão saber a respeito de Deus, do Deus que nós servimos. Quando você vai ao Egito, você vê as pirâmides, construções magníficas, que até hoje é um mistério como foram construídas, como ergueram pedras pesando toneladas, aquelas alturas, como conseguiram uma simetria perfeita. E quando as pessoas olham para aquelas pedras, eles se lembram dos faraós, dos povos antigos do Egito, e querem saber a história desses faraós. E sabendo a história, entram em contato com os deuses do Egito. Mas sabe uma coisa? As pirâmides são monumentos para reis que morreram.
Na verdade, as pirâmides são túmulos. Mas nós somos pedras vivas. Nós somos memoriais, não de morte, mas de vida. Nós somos um memorial a dizer para todo mundo que aquele que morreu em nosso lugar, ressuscitou dentre os mortos, não está num túmulo, num lugar determinado do mundo, mas está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e toda alma que clama por Ele, que leva este nome sobre todo nome, no seu coração, também viverá para sempre. Nós somos pedras vivas. Por isso oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, o nome sobre todo nome. Para permanecer é preciso levantar memoriais. Quando as pessoas olham para as pirâmides, eles evocam na sua mente uma história. Quando olham para alguns monumentos nas praças, eles evocam algumas histórias. E quais são as histórias que nós estamos evocando na mente das pessoas como memoriais de Deus aqui na terra? Qual é a história que nós estamos contando para as pessoas quando nos veem como pedras? Jesus estava lá segurando a correnteza até que cada um passasse. Jesus estará segurando as águas que poderiam nos afogar, até que você passe a pé enxuto e chegue do outro lado e tome posse da terra prometida, Canaã, Jerusalém celestial, o céu que Deus tem preparado para cada um de nós. E se é Jesus que está ali segurando as correntezas, fique tranquilo, tudo vai dar certo, nada de ruim vai acontecer, até que nos transformemos em memoriais vivos da obra de Deus na nossa vida. Para concluir, nós somos chamados para vir a Cristo, mas também para permanecer nele. E para permanecer, conforme o texto que nós lemos, nós temos que nos mover, sair da nossa inércia, da nossa inatividade, sair da nossa preguiça. Precisamos ainda nos santificar, ou seja, estarmos separados para Deus e para as coisas de Deus. Para permanecer, às vezes é preciso também ter a nossa fé provada. Temos que molhar os pés para ver aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. E temos que levantar memoriais. Eu e você temos que ser um testemunho vivo do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Basta que você compare o você antes de Cristo e o você depois de Cristo. A história é dividida assim: antes de Cristo e depois de Cristo. Porque o maior acontecimento da história foi a vinda de Jesus. E Ele dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. E Ele quer fazer isso com a tua história também. Ele quer ser um marco divisório e que você saiba sempre quem eu era antes de Cristo e depois de Cristo. Ele quer construir uma nova história na nossa vida todos os dias. Por isso nós precisamos permanecer até que essa história se complete e sejamos dele, totalmente dele eternamente. Vamos orar, fique de pé.